Vamos aplaudir mais uma vez o Bispo Hildo aqui, em nome de Jesus. Bom, quero ser bem rápido agora. Quero que você abra a Bíblia em Números capítulo 20. E a gente não vai ler, mas vocês são pastores e líderes, já conhecem o texto, mas vai acompanhando aí, porque a gente vai tratar. Fala um pouco de Moisés. Moisés, lembre-se disso, Moisés, ele naturalmente tinha uma fraqueza, que era a ira. A gente vê que essa ira se manifesta quando ele vê um egípcio maltratando um judeu e ele se ira e ele acaba matando o egípcio, que vai trazer problemas para ele, vai fugir para o deserto e tal. Ainda bem que ele não era, mas eu acho que ele era da nossa turma lá, ele era sangue nos olhos, né? Um negócio assim com Moisés, não tinha muita conversa não. Ele também parece ter demonstrado essa ira quando ele desce do Monte Sinai com as tábuas da lei e o povo está adorando o bezerro. Você lembra a atitude? Ele quebrou as tábuas da lei. Então, Moisés tinha esse ímpeto mais intempestivo, o pavio mais curto, só que o Espírito do Senhor trabalhou na vida de Moisés, de modo que ele passou a ser uma pessoa mansa. Inclusive, se você conhece bem a história de Moisés, você vai ver vários episódios em que Moisés age com uma mansidão que não lhe era natural, como um dom do Espírito Santo, como um dom. Ele foi considerado um homem manso. O povo pecava, mesmo naquele episódio adiante, né? Deus quer destruir o povo e Moisés fala assim, não, Senhor, então destrua a mim. Ele defendia o povo, ele era paciente, o povo vira e mexe queria fazer, puxar o tapete de Moisés, atacar pedra em Moisés, e Moisés intercedia em favor do povo. Ele tinha muita paixão pelas vidas, por aquelas vidas. Então ele desenvolveu mansidão, era uma pessoa sensível, se tornou uma pessoa amável, sensível e tal, até que nós chegamos no capítulo 20. Aquilo que se tornou uma virtude na vida de Moisés, ele passou a ser conhecido por ser um homem manso. Agora, no final da vida, quando ele está para receber nota 10 e entrar na Terra Prometida e tudo mais, capítulo 20 de Números, o que acontece aqui? Acontece que o povo, pela milésima vez, está murmurando contra Moisés e Arão, está reclamando da falta de água, e Moisés vai consultar a Deus. Moisés já está por aqui com o povo, já perdeu a paciência, vai ver isso nitidamente. Então, ele espera que Deus agora, fala, Deus, agora o senhor deve estar que nem eu, cansado desse povo, está na hora de pesar a mão e botar para quebrar com esse povo ingrato, com esse povo que só reclama, só murmura e tudo mais. E aí, só que surpreendentemente ele recebe de Deus uma palavra que se encontra aqui nos versículos, você pode pegar o versículo 7, e o Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta, ou seja, da vara, e fale a rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade. Você vai perceber que Moisés não gostou muito das orientações de Deus. Deus estava agora dizendo para Moisés, Moisés, esse povo que está com pedra nas mãos, esse povo que está conspirando contra você, esse povo que quer te matar, dá água para esse povo beber. Deus não gostou muito disso. Você vai ver isso nitidamente aqui no versículo 9, diz, então Moisés pegou a vara, até aí tudo bem, porque Deus tinha dito para ele fazer isso. Pegou a vara, né? Veja, versículo 9. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, com este,
como este lhe havia ordenado. Muito bem, servo bom e fiel. Moisés e Arão reuniram a assembleia. Muito bem. Em frente da rocha. E Moisés disse. Aí Moisés faz um discurso. Deus falou para Moisés fazer algum discurso? Ainda mais desse tipo. Escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar a água dessa rocha para lhes dar? É isso mesmo que nós vamos fazer agora? Será que temos que fazer isso? Ele está por conta com essa ordem de Deus. Ele não queria dar água para esse povo. Justo esse Moisés que ao longo de... Você vê, olha como está difícil. O momento é complicado para Moisés. Ele não queria dar água. Ele estava irado com o povo. Tinha perdido a paciência. A gente vai tentar entender por que de tudo isso. Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha. Quantas vezes? 2 vezes. Deus falou, fala com a rocha. Reúne o povo. Não fala com o povo. Não resmunga. Não condena. Não se dirige ao povo. Se dirige à rocha e fale com ela e ela dará água para o povo. Povo que não merece água, concorda comigo? Até aí a gente entende muito bem essa ira de Moisés. Ou não entende essa ira de Moisés? Entende. A gente é solidário com Moisés, a gente acha até que Deus pegou pesado com Moisés aqui, não é verdade? A gente está com Moisés e não abre, não é não? Estamos com você, Moisés. Mas é interessante que ele parece ter perdido a compaixão pelo povo, a sensibilidade pelo povo, não se colocou mais no lugar do povo como ele costumava fazer até então. O que mudou? E agora que ele está velhinho, agora que ele está prestes, inclusive, a morrer, né? Ele já está no final da sua jornada. Que interessante, ao longo de 40 anos, quanta paciência, quanta misericórdia, quanta compaixão, quanta intercessão, quanto serviço, quanta vida dedicada a um povo. Ah, meus irmãos, eu vou aqui apontar talvez algumas razões, e a primeira delas é, será que Moisés não estava se sentindo frustrado com o seu trabalho, com o seu ministério? Falou, olha no que deu o meu ministério. Depois de 40 anos dedicado a esse povo, e olha o resultado aí. Não mudou nada, está como no princípio, continuam os mesmos, não cresceram espiritualmente, não avançaram. Olha que desgrama de congregação que eu tenho, no final das contas. Então, bom, eu tenho uma experiência, você sabe que eu gosto de contar a história, né? Então vou ter que contar mais uma. Então, aconteceu lá na Record, aí o Cacá já tinha se convertido, um dos amigos, aquele que eu levei no primeiro, no acampamento, que só zoou no acampamento. Nos 3 acampamentos primeiros que eu levei, ele só zoou, ele e o primo. O primo até hoje não se converteu, mas o Cacá se converteu no 4º acampamento que nós levamos ele. E é crente até hoje e tal, uma família. Mas o Cacá trabalhava na rádio FM, e lá ele começou a evangelizar um locutor do FM, que eu não vou falar o nome, e que era homossexual, e que tinha muitos problemas, e que estava num processo de conversão. E aí o Cacá pediu para eu discipulá-lo. Eu tinha 2 horas de almoço, eu separava sempre, almoçava em uma, e a outra eu ia lá. Sabe, o cara do FM, ele faz tudo, o locutor. Ele que coloca lá ele colocava os cartuchos, eu não sei como é que é hoje, né? Hoje não tem, o cartucho das músicas que vinham e tal, falava no microfone. Só que quando eu estava tocando música no FM, às vezes toca 2 ou 3 seguidas. E nessas 2 ou 3 seguidas eu mandava ver palavra de Deus, discipulado, evangelização. Não vou falar o nome, está gravando, né? É melhor não falar o nome, mas senão a Taíde depois deve saber quem. 6 meses fazendo isso todos os dias. 6 meses. Consagrado, ia lá, e o progresso. E ele foi para a igreja, ele foi para o tio Cássio, ele foi lá para a igreja de Cidade Ademar, e ele foi até no aniversário do meu filho de 1 ano, e tudo mais. E ele estava crescendo, ele tinha parado de fumar, ele tinha parado outras práticas estranhas, pecaminosas e tudo, ele estava crescendo. Que avanço, que alegria, e eu vendo aquilo, eu todo dia ali e tal. Bom,
Chega uma bendita segunda-feira, eu chego lá, como sempre, entro lá na cabine lá do FM, ele estava lá com um baita do cigarro e com um livro de um padre que defendia o homossexualismo. Eu olhei tudo aquilo, eu falei, o que é isso? O que aconteceu? Não, é que eu visitei não sei o que, eu vi não sei o que, tal, eu vou desistir do caminho aí, eu estou entendendo as coisas diferentes, tal. E eu fiquei muito bravo com ele, eu não falei a rocha, eu feri a rocha. Eu falei bem indignado com ele, falei, como assim? Como você pode virar as costas para Cristo? Como é que você pode voltar para o pecado? Como você pode voltar para o vício, voltar para as coisas do mundo e tal. Eu falei bravo com ele. Ele era uma pessoa muito inteligente. Ele chegou, se voltou para mim assim, falou assim, essa sua ira aí, essa sua indignação, não tem a ver com a minha situação em si, tem muito mais a ver com a sua frustração por ter perdido tempo comigo e não ter dado em nada no resultado. Mas é claro que não. Você sabe como eu te considero. Eu, claro, tentei me safar. Até hoje eu não sei direito o quanto ele estava certo ou não. Eu acho que as coisas na vida são muito complexas, né? São muito complexas. E de fato eu estava frustrado com o resultado do meu esforço, mas ao mesmo tempo eu ainda gostava dele, queria bem a ele, estava preocupado com a situação dele e com a alma dele, mas o quanto é que nós estamos com paixão pelas almas, o quanto o nosso ministério gira em torno de outros interesses, ou de outras motivações, ou de outras coisas, ou quanto é o nosso desempenho que está em jogo, é o nosso traquejo. Aqui Moisés parece estar vivendo algo parecido, né? Ou seja, chegamos a esse ponto e vocês assim e tal, não aguento mais. Deus, eu saio da frente. Se eu não queria pulverizar esse povo, extingo esse povo, pode fazer. Não, o Senhor pede para eu falar a rocha e dar de beber. Então, a primeira razão poderia ser essa. Eu não sei, estou supondo, acho que faz um certo sentido. Sabe, que ele esteja frustrado com o resultado final do seu ministério. A segunda razão é que ele, veja aqui o versículo 10, e ela é reveladora, versículo 10. Moisés e Arão reuniram a assembleia, escutem, será que teremos que tirar? Bom, isso aqui fala da ira dele, né? Certamente ele está virado com o povo. Mais abaixo, ele bateu na rocha, versículo 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas? Deus está reclamando? Vocês não confiaram em mim. Então parece que a atitude de Moisés tem a ver com falta de fé, com falta de confiança. Por quê? O que é que Deus disse para fazer? Fale a rocha. O que ele fez? Usou o velho e bom método da vara. Esse já funcionou no passado. Abriu o mar vermelho. Talvez por falta de confiança na palavra de Deus, ele estava mais confiante na sua experiência, naquilo que já funcionou no seu ministério, no velho e bom método da vara. Vamos colocar em prática. Então, de repente, é o nosso carisma, é o carisma da vara, né? É a nossa oratória, é o nosso, sabe, é alguma coisa que a gente pode fazer, que a gente está botando mais fé na nossa ação em si, no nosso traquejo, no nosso jeito, do que propriamente na palavra de Deus. A gente tem que fazer como Pedro, que disse para Jesus, pescamos a noite toda, Senhor, nada conseguimos pescar, nenhum peixe, mas sob tua palavra lançaremos a rede. Não é na minha experiência, não é no meu traquejo de pescador, é na tua palavra. Ou como o centurião que disse, diga uma só palavra e o meu servo será curado. Confiança na palavra. Deus falou, fale a rocha. Ele bateu uma e não apenas uma, duas. Pelo jeito, nem na primeira, nem numa batida.
teve que apelar para a segunda. Sabe quando às vezes o nosso sermão está meio capenga, a gente percebe que não está, então a gente vai bater na rocha, bater no púlpito, ou vai fazer alguma estripulia. Sabe quando a gente sabe que pode recorrer a alguns certos recursos que nós conseguimos ao longo da nossa jornada e que promovem determinados resultados. Até pode realmente com isso sair água da rocha, mas quando a gente foge da palavra, quando a gente foge da compaixão, do propósito correto, de ter comunhão, de ter compaixão desse povo, de fazer um ato em prol do povo, e não em prol da honra do pastor, ou do Moisés, ou do meu orgulho, ou da minha arrogância, ou de mais qualquer outra coisa. Para que é que nós fomos chamados? Né? Para pastorear esse rebanho. Então, sem nenhum outro interesse, sem nenhuma outra intenção. Essa é a nossa vocação. Então, teria isso, eu poderia me estender mais e mais, mas tem o ponto da ira, que era um ponto fraco, se tornou ele um homem forte, se tornou um ponto forte a sua mansidão, mas agora ele incorre num velho pecado. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com aquilo que já era uma fraqueza inata nossa, meio predisposição, porque mesmo que a gente já tenha superado, a gente pode e corre o risco de cair novamente nessa falha. E tem um caso assim, com isso eu termino, tem uma situação em que eu era superintendente, ainda não era bispo, superintendente de um concílio, e tínhamos um pastor que estava em disciplina, porque ele tinha tentado dar um murro no final de um concílio, num outro homem, que era também da liderança da igreja, por uma rivalidade qualquer, digamos assim. E chegou a esse ponto de briga, então ele ficou em disciplina, e eu liderava esse processo disciplinar. Tínhamos pessoas muito mais experientes que eu, era um jovem superintendente, ainda bem. Eu já tinha tentado de tudo, aconselhamento, conversa, mas ele era muito sincero. E isso era bom, pelo menos. Ele dizia assim: gente, eu não estou arrependido, eu estou arrependido de não ter acertado o murro nele. Eu ainda quero matá-lo, se vocês querem saber. Eu tenho ódio. Eu queria que ele morresse. Se eu pudesse, eu o matava. Esse era um pastor muito respeitado no nosso meio. E com excelentes serviços prestados, de um homem, até então, de uma honradez, né? De um caráter assim, irretocável. Mas agora está nessa. E ele era bem franco. Na nossa comissão ele estava prestes a ser completamente excluído. E ele dizia isso e reafirmava depois de tantos e tantos encontros. Aí chegou um dos anciãos, um dos pastores que faziam parte dessa comissão, mais idosos e respeitados. Ele se levantou. Eu não vou chegar perto do Joel para não intimidar. Vou chegar perto aqui do Rodrigo aqui, ó. Chegou para o pastor, estava assim, então, um círculo, em volta de uma mesa. Ele chegou assim: fulano de tal, você não tem o direito de ter ira e ódio no seu coração. Você foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus. E chamado para amar e não para odiar. Disse desse jeito. Um pouquinho melhor do que eu, que ele era mais contundente. Um vozeirão que você reconheceu pelo... A imitação não foi tão ruim, né? Foi tão ruim. Ele já sabe quem era. Ó. O homem tremeu na base, caiu num choro profundo, se quebrantou, clamou por misericórdia, orou, pediu socorro, ajuda. Todo mundo se... E ele foi curado. Ai, finalmente. Graças a Deus tinha alguém mais experiente que eu que pudesse ter essa autoridade para fazer o que eu era incapaz de fazer naquela oportunidade. Moisés, você não tem o direito de se irar assim contra esse povo.
Entendeu? Como é que é aquele negócio que a gente... Aquela brincadeira que você faz quando a pessoa... Tem uns camaradas meio sangue ruim na igreja. Você primeiro ora para... Primeiro para Deus mover o coração. Move o coração, Senhor. Depois o quê? Remove, Senhor. Se não der certo, promove, Senhor. A gente fica livre do problema. Move esse coração, muda. Ou muda ele daqui, ou promove logo lá para o céu para a gente ficar. A gente facilmente quer se ver livre dos problemas, não é não? E você veja aí a luta de repente, 40 anos. E a paixão pela vida, pelas vidas. E pastorear o rebanho que não é teu, não. O rebanho é do Senhor. Pastoreia o rebanho do Senhor. E vamos prestar contas diante dele. Ainda bem que Deus é misericordioso, mas Moisés teve que pagar um preço caro aqui. Mas a gente vai encontrar ele lá no céu, né? E que a gente possa aprender lições com tudo isso. Amém e amém.